Deus vai fazer um fragante aí neste lugar. E aí você vai se converter de toda a maldade que você está fazendo aí. E tá achando que ninguém tá vendo, mas Deus está contemplando tudo. E Ele me mostrou, me falou que vai fazer um fragante aí para te pegar. Você pode até me trair, pois Deus te fará descer na olaria dele. Então, hoje, Deus está pesando você na balança. Vai entrar aí neste local que você acha que ninguém está vendo. Tá mesmo? Não. Eu não estou vendo, outras pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo tudo. E ontem me mostrou um pouquinho do que tu tá fazendo aí. Mas Deus hoje vai te pegar e vai fazer você descer na olaria dele e conhecer o poder dele. E que com ele ninguém engana e que nada passa despercebido aos olhos de Deus, porque os olhos de Deus estão como chama de fogo para proteger a minha vida, para ver a tua vida e para guardar a vida de quem ele quer guardar. Amém? A paz do Senhor Jesus. Bom dia, amados irmãos. Como vocês estão? Eu desejo que vocês estejam bem. Você que já vai entrar e deixa o tec-tec na telinha, avisa seus amigos que eu estou ao vivo, chame eles para dentro da live, traz eles para assistir a live. Deixe seu comentário. Se quiser me abençoar com uma estrelinha, eu te desejo o dobro que você me abençoar em nome de Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E junto vamos meditar na palavra do Senhor. Eu vou ler a palavra do Senhor, depois vou falar a revelação que Deus me mostrou ontem à noite. E aí, com base na revelação que Deus me mostrou ontem à noite, o que ele botar no meu coração, eu finalizo a live para a glória de Deus. Amém? Então, pega aí sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 23. E junto vamos aprender a palavra do Senhor. Então, ai dos pastores que destrói e dispensam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispensastes as minhas ovelhas e as afoguetastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tive afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombram, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Então, Jeremias, de capítulo 23, de versículo 1, 2, 3 e 4, para a glória de Deus, para a nossa meditação. Então, aqui é o Senhor mandando os pastores se converterem dos seus maus caminhos. Aqui o Senhor está citando os pastores, aqueles donos de ministério, aqueles que estão na frente da obra, ministrando, e que estão de todo jeito. Estão de todo jeito. Eles pedem dinheiro para o dízimo, eles pedem dinheiro para roupa, eles cobram santidade das ovelhas, eles querem todo dia, quer dinheiro na igreja, cobra conserto das ovelhas, mas onde? Dentro da própria igreja. Tem ovelha passando fome, tem ovelha que não tem roupa para vestir, tem ovelha que
que não tem nem lugar para morar, que tá morando de favor na casa de um e outro. Mas eles não vê nada disso. Mas todo dia eles estão lá inventando alguma coisa para arrecadar dinheiro. Eu não estou dizendo que é pecado você ajudar a igreja. A igreja precisa de luz, água, aluguel do templo, se não for próprio. Eu não estou falando para você não ajudar. Mas aquela igreja que espera e ora, primeiro ora, para Deus incomodar a ovelha, e Deus ordena a ovelha, aquela ovelha que primeiramente age nesse mistério, ela é mais abençoada do que aquela que só cobra e não ora pelas ovelhas. Porque às vezes a ovelha tá indo para a igreja todo dia com aquela mesma roupa. Mas o pastor não tá vendo, o ciclo de oração não tá vendo, todo mundo não tá vendo. E sabe o que é que eles estão? Sabe o que é que eles fazem? É oração contrária. Bota a bacia de água no início da igreja seca. Que é para na hora que o irmão entrar, receber uma setada dentro da bacia de água. Dentro da bacia. É isso que fazem. Ao invés de colher a ovelha e perguntar o que está acontecendo com você. O que é que está acontecendo com você? E procurar entender a luta da ovelha, não. Faz é se juntar contra os outros, com oração contrária, fazer a cabeça, tentar entrar dentro da casa, que é para botar brilho, pó de pemba, terra de cemitério, oração contrária, prostituição. É isso. Planejar roubar o DNA da ovelha. Planejar roubar a casa da ovelha. É isso que certos pastores estão fazendo dentro da igreja. Aí Deus tá... Aí além... Mas por que esse pastor tá fazendo isso? Porque um casal... Eu tô falando isso com base na minha vida, viu? Um casal que fez de tudo para me destruir. Na macumbaria, na feitiçaria. E Deus não permitiu tocar em mim. Aí da macumba eles passaram para a igreja. Aí foram pedir oração contrária. Foram pagar pastores de todo jeito para fazer oração contrária para a minha vida. E aí os pastores que estavam de todo jeito aceitou o dinheiro do casal para fazer oração contrária para a minha vida. Onde eu passei um processo travado. Porque primeiro esse casal foi para macumbaria. Deus não deixou. Depois esse casal pagou uma equipe de 10 mulheres de calça jeans, sapato de bico preto fechado e camisa gola polo cinza, que era para ficar rua acima e rua abaixo, queimando meu filme, botando pessoas contra a minha vida. Não compra a pasta de alumínio daquela menina não, que ela manda demônio para dentro da tua casa. Olha, não compra aquele creme de cabelo daquela menina não, que vai te deixar cego. Ela bota uma composição no creme, vai te deixar cega. Aí vai te dar uma coceirinha no teu olho. Tudo isso foi que aconteceu. Quer comprar meu creme, senhorinha? Não, que eu tenho alergia. Fica coçando meu olho. Mas é porque a pessoa botou o brilhozinho dentro do meu creme, brilhozinho que a intenção era cegar minha cliente, para minha cliente ir lá comprar um óculos na ótica de alguém, pagar uma consulta no oculista, que era para roubar minha prosperidade e dizer que meus produtos não prestavam, que era para roubar minha vida financeira, que era para eu nunca ter condição de sair dessa situação que eles mesmos me colocaram.
que era para eu nunca ter dinheiro para comprar um celular, para pagar uma internet, para comprar uma televisão para assistir uma live na minha casa, para assistir um louvor na minha casa. Que era para eu nunca ter condição de pagar um advogado particular para resolver o que eles estavam aprontando contra a minha vida. Foi tudo isso que eles fizeram. Mas até Deus me mostrar que essa cliente disse, não, eu não vou comprar porque eu tenho alergia. Arde meu olho. Aí teve outra cliente que disse, não, eu não vou comprar pasta de alumínio não, que eu tenho alergia, minha mão fica toda coçando. Ali é porque a pessoa já botou coisa na minha pasta que era para dar alergia na mão da cliente. Que era para a cliente dizer que era eu. Aí eu disse, não, meu amor, eu não trabalho com soda. Meu amor, eu trabalho é com açúcar. E aí, açúcar vai te fazer mal? Não. Açúcar, meu amor, é esfoliante. Faz uma limpeza. Além de dar brilho na tua panela, ainda vai, ó, deixar a tua mão macia. Porque o açúcar, além dele dar brilho, ele, meu amor, ele ainda hidrata a pele. Meu amor, eu uso açúcar no meu corpo inteiro. Eu uso açúcar, meu amor, na minha hidratação de cabelo. Para deixar brilho no meu cabelo. Meu amor, eu uso açúcar no meu rosto. Para esfoliar meu rosto, deixar meu rosto branquinho, tirar as manchas. Na mão também, meu amor, o açúcar hidrata a mão. O açúcar, meu amor, é esfoliante. E quando junta ele com outras composições, ele fica maravilhoso, melhor ainda. Aumenta, potencializa a função que ele tem. O açúcar, meu amor, ele só faz mal no nosso organismo, que ele causa diabetes, ele vira açúcar no sangue. Mas, meu amor, quando você sabe usar ele é ótimo. É só você saber usar ele. Aí a pessoa não acreditava porque já tinha sido manipulado por esse casal e que pagou pessoas para me atrapalhar. Aí para eu rebater o desaforo do casal, toma de graça. Toma, experimenta. Aí se você gostar, a próxima você compra. Aí eu dava de brinde, que era para rebater o desaforo do casal. E eu fazia tudo isso planejado e calculado, com direcionamento de Deus. Para desmascarar o fofoqueiro e a fofoqueira. Com o creme de cabelo também eu fazia do mesmo jeito. Toma de brinde. Teu cabelo tá precisando. Tá sem vida. Vai dar vida no teu cabelo. E aí depois você volta para me dizer. Era. Aí depois a pessoa ia lá me comprar. A mesma pessoa que ganhou de graça, da próxima vez ia lá me comprar. Mas também, eu fiz outras coisas. Deixa eu fazer aí um procedimento no seu cabelo. De graça, para você testar o produto. Aí fiz os cachinhos de graça. O procedimento de graça, que era para mostrar meu produto. Que era para rebater o desaforo do casal, que gastou caro para me destruir, que pagou caro para me destruir. Com mentira, testemunha enganosa. Mas a intenção era roubar minha causa na justiça. Era prejudicar minha causa na justiça. E aí, ontem à noite, Deus me mostrou uma visão. Eu vou dizer, primeiro, as pessoas do mundo que esse casal usou contra a minha vida. Vocês lembram de uma live que eu falei que Deus me mostrou uma visão? Que o irmão de Michele tinha feito buraco no teto da minha laje para gotejar e molhar os fios da minha energia e aí acontecer coisa com minha casa. Vocês lembram? E aí um buraco, esse irmão de Michele botou cobra verde, que era para cair em cima de mim e eu sair pelada no meio da rua pedindo ajuda para matar a cobra quando eu estivesse tomando banho. O buraco do banheiro era para entrar uma cobra, eu sair correndo pelada. O buraco da sala era para colocar um cabo de aço com uma câmerazinha espiando a ponta, que era para filmar minha vida e pegar informação de minha vida. Tudo isso
Foi. E aí fez buraco na lavanderia, fez buraco na cozinha, fez buraco no quarto. Enfim, foi crimes que fizeram. E aí eu falei para vocês que Deus não me mostrou nem o rosto da Michele e nem o rosto do irmão dela. Só disse, foi o irmão da Michele que mandou fazer buraco na tua casa e a intenção era para gotejar também, para molhar a tua casa. Mas aí eu falei para vocês que tinha 3 Michele. Michele de São Paulo, Michele minha prima, Michele filha da vereadora e Michele que trabalha na prefeitura. E todas as 4 eu conheço. Mas a que eu mais fui amiga foi Michele de São Paulo. Foi onde eu tive uma amizade íntima de eu falar minhas coisas que eu nunca falei para ninguém, eu falava para ela. Até coisa íntima do meu casamento, que às vezes eu sofria e eu não gostava. E aí eu desabafava com ela para ver o que ela ia me dizer. Eu disse, mulher, eu não aguento mais isso no meu casamento. Ela disse, mulher, às vezes é alguma coisa que meu tio tá passando, perdoa ele, releva isso. Meu tio trabalha muito, meu tio tem muita dor de cabeça. Meu tio tem isso, releva isso que ele faz. Perdoa ele, Mari. Ela me chamava de Mari. Ela nunca falou mal do tio dela pra mim. Agora eu ia desabafar minha dor lá com ela. Os ouvidos dela era pinico, porque eu só tinha ela para desabafar. Eu falava para ele, ele não ouvia. Aí para eu não me explodir, eu tinha que ter alguém. E eu não era evangélica para orar. Eu só entregava na mão de Deus, mas eu ia desabafar com ela. Aí ela nunca falou mal do tio dela. Ela sempre dizia, Mari, meu tio tem tantos problemas. Mari. Aí ela citava os problemas. Meu tio tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E meu tio te ama, Mari. Eu vi meu tio com minha tia, porque ela não é sobrinha do meu ex-marido. Ela é sobrinha da ex-mulher dele. Ela é sobrinha da ex-mulher dele. Só que ela nunca falou mal de ninguém pra mim, porque ela não gosta de falar mal de ninguém. Ela não gosta de fuxico, igual eu. E é por isso que eu amo ela. E é por isso que eu me identifiquei com ela. E é por isso que o meu santo bateu com o dela. Porque ela não gosta de fuxico e eu também odeio fuxico. E eu não ia fuxicar do meu ex-marido para ela. Eu ia desabafar, pedir ajuda a ela. Mulher, me ajuda porque eu amo meu marido e eu não quero largar ele por conta disso, mas me ajuda a resolver esse problema lá em casa. Então, porque ela tinha moral de eu desabafar com ela. Ela me deu essa segurança. Ela ganhou minha confiança. Quando eu ia na casa dela, ela não falava mal de ninguém. Eu disse, se ela não fala mal de ninguém, ela não vai falar mal de mim. E ela também desabafava comigo. Então, nós era amiga íntima. E aí ela dizia, Mariana, meu tio te ama. Porque eu vi foi meu tio 23 anos com minha tia. E coisas que eu nunca vi meu tio fazer com minha tia, eu tô vendo fazer com tu, mulher. Então, sinal que ele ama mais tu do que minha tia. É a única coisa que ela dizia. Porque ela disse, eu vi minha tia com meu tio e vejo meu tio contigo. E tem coisas que meu tio abriu mão contigo e não abriu com minha tia. Então, ele te ama, mulher. Releva aí. Mas tu vê que tem tantos problemas que meu tio passa. Meu tio tem isso, meu tio tem isso, meu tio tem 4 filhos, meu tio tem isso. Ainda tem tu, que é um... Sabe lá se meu tio não tá com medo de te perder, mulher. Aí eu voltava relaxada. E que em meio, ele nunca incomodou. Ele já incomodou com tanta amizade minha. Ele já incomodou até com irmã minha, meu ex-marido. Mas ele nunca se incomodou com a minha amizade com Michele. E então eu entendia que ele via que Michele não era fofoqueira, não era de destruir nós. Mas ele já chegou a dizer para eu vigiar com um parente meu de sangue. Mas ele nunca falou mal. Ele nunca proibiu a minha amizade com Michele. Que quando ele não queria ir, ele dizia, vai sozinha.
Mas já teve dia dele dizer, eu não quero que tu vá pra casa da tua mãe. Aí isso era... Eu disse, meu Deus, isso é estranho. Em vez dele ter ciúme com a minha amizade com Michelle, que era uma mulher solteira, né? Ele tinha ciúme de eu ir pra casa da minha mãe. Pra você ver como ele também via as coisas caladinho no jeito dele, ele via as coisas. E eu entendia ele, tanto é que eu não brigava com ele, que eu entendia ele. Mas eu tô dizendo aqui pra vocês entenderem, viu? O contexto do irmão da Michelle. Porque a fofoqueira tentou botar eu contra as Michelle. Ela saiu procurando toda a Michelle do mundo para botar eu contra a Michelle. Mas como eu sou de pagar preço no joelho, ontem Deus me mostrou quem era a Michelle. Ontem Deus me mostrou a cara do irmão da Michelle. Mas por que Deus mostrou? Porque eu fui pagar o preço. Deus, eu quero que o Senhor me mostre quem é a Michelle e quem é o irmão. E aí Deus disse, pois paga o preço que eu mostro. Aí eu fui pagar o preço. Continuei sem deixar o homem tocar no meu corpo. Continuei sem beber. Continuei sem fumar. Então isso foi pagar preço para Deus me revelar. Aí ontem Deus me mostrou que o irmão da Michelle é a Michelle vereadora. Que ele é filho de uma vereadora aqui da minha cidade. Aí Deus me mostrou na visão. Eu indo na BR... No escuro, ela no escuro. E aí eu entendo que era quando eu ia para a igreja que essa palhaçada acontecia. Que neste local onde Deus me mostrou, eu já vi a morte neste local quando eu vinha da igreja, mais de 9 horas, quase 10 horas da noite. Eu vi a morte ali. E Deus me livrou da morte. Por quê? Porque esse casal pagou para dar bebida consagrada a demônio de pombagira do desespero pro bêbado. Que era para quando eu passar nessa BR, na frente desse bar, que fica na porta do Mercado Novo, do lado da BR, esse casal já pagou macumbeiro e feiticeiro para levar essa pessoa que bebe, para beber nesse bar. E aí o casal pagou para botar a pombagira do desespero num copo de bebida desse homem, que era para quando eu voltar da igreja, a pombagira do desespero entrar dentro desse homem e ele me matar na BR. Entendeu? E realmente eu vi esse homem. Esse homem, quando eu vinha da igreja, ele veio bêbado na BR. E aí eu só não fui pelo lugar que ele estava. Eu passei para o outro lado da BR. Ou seja, eu saí do meu lado, porque ele vinha do meu lado. E Deus me fazia saber que era tudo de propósito. E aí eu saí do meu lado de direito e passei para o outro lado. Que era para o demônio não entrar dentro dele e não vir contra a minha vida. Ou seja, isso é ser mulher sábia. Isso é pagar o preço para Deus mostrar o mal. E eu disse, ele não tá, eu não tô preocupada com a bebida dele. Eu não tô nem aí com a bebida dele. Ele bebe se ele quiser, o livre-arbítrio. Mas o demônio de morte que foi mandado para me matar pode aproveitar a situação do corpo dele, tá naquela situação, e entrar contra a minha vida, porque alguém maldoso mandou de propósito. Então a minha preocupação foi isso. Aí eu ia pro outro lado da BR. Mas eu fiz isso um monte de vezes para me livrar da morte. Mas por quê que eu fiz isso? Porque quando eu olhei pro bêbado, eu senti cheiro de sangue no meu nariz. Ou seja, derramamento de sangue. O diabo queria ver sangue. O diabo queria ver sangue. O diabo pediu sangue. O diabo pediu meu sangue. Porque alguém fez sacrifício de sangue. 4 casal, 2 homens e 2 mulheres. Foi no macumbeiro e cortou o pulso. E fez sacrifício de sangue para me destruir. Deus me mostrou a visão. Que o casal fez sacrifício de sangue para me destruir. Então, essas pessoas é culpado por isso que estava acontecendo com esse bêbado. O bêbado não é culpado. E eu não botei culpa no bêbado. E eu não fui fazer oração contrária para Deus matar o bêbado.
Eu fui orar para Deus libertar o bêbado, para não fazer mal para mim, e esse casal não aproveitar da fraqueza dele para matar ele também. Então você tá entendendo? Então, Deus mostrou que eu ia passando na BR, esse irmão dessa Michele, que é filho dessa vereadora aqui da minha cidade, estava dentro desse local, mas só que este local era como se fosse uma casa fechada, onde só eles tinham acesso. Mas aí eu entendo que era este bar. Aí já botaram o homem gay lá, porque ela foi dizer que porque eu chamava boiola, eu tava com preconceito com ele, mas era o boiola que eu dizia, foi o que tentou cortar meu Bolsa Família com mentira, fuxicando. A sapatona que eu citava aqui, foi a que foi mandar bruxaria para mim, para mandar demônio de loucura para mim, para roubar minha casa. Foi esse boiola, foi esse que tentou me roubar. E essa sapatona foi essa que tentou me roubar. Eu não tenho nada a ver com os outros gays, com as outras lésbicas. Mas esse que me ouviu sabe que foi ele. Por quê? Porque esse gay é primo desse irmão de Michele. Esse gay que tentou fazer coisa no meu cartão do Bolsa Família é primo da Michele. Então foi esse gay que eu citei que Deus vai pegar ele se ele continuar armando laço contra a minha vida. Então você entendeu? Mas essa pessoa que quer me destruir foi botar eu contra todos os gays do mundo, contra todas as sapatonas do mundo, as lésbicas, com todo o respeito que eu não tenho nada a ver com a vida delas. Mas que é pecado, Deus não aprova isso não. Mas quem tem que castigar eles é Deus, não é eu não. Eu não tenho que fazer juízo na terra deles, não. É Deus que julga eles. É Deus que faz com eles. Eu só tenho que apenas dizer que é pecado e pronto. E que Deus já me tirou dessa vida. Que Deus já me tirou desse mundo. De eu aceitar tudo e achar que porque eu tô no mundo, eu tenho que curtir tudo porque Deus me deu o mundo para eu ser feliz. E eu tenho que aproveitar. Não, Deus me deu o mundo. Mas eu tenho que aproveitar com sabedoria. E a sabedoria principalmente tem que ser a espiritual, porque é a espiritual que vai me salvar na terra e do inferno. É a espiritual que vai me dar livramento na terra de gente ruim e vai me levar para a salvação da minha alma. Hoje eu já sei disso. Por isso que eu não vou usar esse argumento. Vou aproveitar do mundo com maturidade. Vou aproveitar do mundo que Deus me deu para eu usar. Não, mas eu tenho que ver se o que eu vou usar do mundo vai me levar para o inferno. Se o que eu vou usar no mundo vai me levar para o céu. Então eu tenho que ver isso hoje. Porque hoje eu estou em Cristo Jesus. Cristo mora dentro de mim. O Espírito Santo de Deus mora dentro da minha casa, do meu ser, do meu corpo. Habita dentro de mim. Para hoje, eu não estou mentindo. E eu não sou pastor que vou mandar as ovelhas para o inferno. Mas eu vou ser o pregador da palavra que vou falar a verdade. Doa quem doer. Vou mostrar a verdade. Agora, quando eu não quiser mais falar essa verdade, eu também não vou dizer que Deus vai, que eu tô com Deus, não. Eu vou falar a verdade. Ó, eu tô fazendo erro. Se tu quiser, tu vai. Ó, eu vou pro inferno. Se tu quiser me seguir, tu vem. Mas eu já vou te dizer, eu vou pro inferno quando eu morrer. Mas eu não vou ser hipócrita de mentir, não. E é bem capaz de, no juízo final, Deus salvar uma alma dessa. Que nem o Lula lá. Eu entendi que foram falar mal de mim pro Lula. Foram usar a religião pro Lula vir contra a minha vida. E eu entendi que Lula fez foi um deboche. Quem quiser meu lugar do céu, pode pegar. Eu dou de graça. Porque eu quero ver o que eu estou fazendo aqui na terra, ó. E aí eu entendi que ele jogou uma piada para quem foi lá inventar fuxico no meu nome. Para quem foi lá usar religião para botar ele contra a minha vida. Porque eu tô pouco me importando quem Lula serve e quem Lula não serve. Eu tô pouco me importando. Quem tem que pegar Lula é Deus. Quem tem que ter um particular com Lula é Deus. Eu não vou ser juiz de Lula na terra, não.
Eu tô pouco me importando com a vida particular de Lula. Agora, se ele quiser, eu dou um conselho para ele em relação ao Brasil, que é um direito meu. Eu pago imposto de renda. Eu pago INSS. Já vai fazer mais de quase 15 anos que eu pago INSS. Então, eu tenho toda a moral de dar um conselho para Lula. Para eu não ver meu Brasil em guerra. Para eu não ver meu Brasil na miséria. Para eu não ver minha família passando fome. Eu tenho todo o direito, toda a moral de chegar para Lula e dizer: Lula, seria bom se o senhor fizesse isso, ó, para ajudar as pessoas. Seria bom se o senhor fizesse isso para não botar o nosso Brasil em guerra. Porque a guerra pode atingir eu e o senhor aí na presidência. Deus quer que nós faz isso. Deus quer que nós seja canal de bênção na vida dos outros. Deus não quer que nós olhe porque eles estão fazendo, não. Agora Deus quer que nós leve a verdade para eles, porque a verdade vos libertarás. Está lá em João 8,32. Quando nós plantamos a semente da verdade, aquela semente vai, ó, frutificar como uma árvore frutífera, que ela vai nascer, vai brotar e vai virar frutos e vai dar flores. Ela vai florificar. Ela vai dar flores bonitas. Vai dar frutos maduros. Então eu gostei do posicionamento de Lula. Para quem foi lá usar religião para querer se dar bem, se dá bem. Porque tem gente que usa até religião para querer se dar bem. Para querer ganhar um dízimo do Lula. Uma bolada de dinheiro do Lula. Para querer ganhar um dízimozinho todo mês. Olha, me dá tanto que eu oro pelo senhor todo mês. Às vezes tá até fazendo oração contrária pro Lula. Aí, se não é Mariana ver demônio e Deus dizer, ora, que eu quero dar livramento, porque quem tem que ser juiz na terra sou eu, e não fulano, cicrano e beltrano, aí já tinha acontecido bagaceira na vida do Bolsonaro, que eu orei pro Bolsonaro, na vida do Lula, que eu oro pro Lula. Eu tenho que orar pro Lula. Eu tenho que orar para Deus dar sabedoria para ele administrar o Brasil. Se eu moro no Brasil, se eu sou brasileira, se eu quero me viver bem no Brasil, eu tenho toda a obrigação e dever como cristão orar pelo Lula. Para Deus dar sabedoria para ele orientar o povo, direcionar o Brasil. Se eu sou a atalaia de Deus, se Deus me levantou como intercessora, por isso que o cão se levantou contra a minha vida. Porque o cão ouvia eu orar aqui em voz alta pelo Bolsonaro. O cão ouvia minha oração em voz alta orando pelo Bolsonaro, orando pela presidência. Por isso que o diabo se levantou contra a minha vida. Aí Deus mostrou que eu ia passando na BR, aí esse filho dessa vereadora, irmão de Michele, estava no corredor vigiando umas portas lá no corredor que Deus me fazia saber que era um quarto. E aí do lado assim da sala tinha uma enfermeira, uma mulher toda de branco, deitada numa rede, que era para vigiar a porta de entrada. O irmão de Michele estava vigiando as portas dos quartos, que era para ninguém entrar, e principal eu, era para ninguém entrar, e eu principalmente, era para barrar minha entrada. Num desses quartos, o meu ex-marido Antônio Mendes estava lá. Só que Antônio Mendes estava lá amarrado no cativeiro para matar, para morrer. E não era para eu entrar lá, que era para eu não salvar a vida de Antônio Mendes. Porque quem botou ele lá dentro dessa casa, botou para matar, botou para morrer. E aí, esse irmão de Michele e essa enfermeira de branco, que estava deitada na rede como se fosse a sala, ela sabia que minha entrada lá nessa casa ia salvar a vida de Antônio Mendes. E aí a ordem foi, não deixa Mariana entrar dentro da casa. Porque Antônio Mendes é para ser morto. Antônio Mendes foi botado aqui para matar. E por isso que não pode deixar ela entrar dentro da casa. E aí, esse irmão de Michele veio fazer a goteira na minha casa,
que era para chover minha casa, e eu saí correndo com medo de minha casa. Onde na visão que Deus mostrou, onde foi botado Antônio Mendes para matar, foi a casinha da roça. Só que na visão do irmão de Michele, não era a casa da roça, porque a casa da roça não tem corredor. Mas Deus me fez saber que era esse barzinho, onde eu passei tinha bêbado que foi mandado para me pegar. Onde eu passei tinha um gay lá, que estava bebendo, que se eu dissesse uma gotinha, ele vinha contra a minha vida. Tinha um gay lá nesse bar. Uma vez tinha um bêbado, outra vez tinha um gay, um homossexual lá. E o homossexual estava bebendo, estava bêbado. Então, e também botaram eu contra, aí só porque eu citei uma rapariga que queria me matar enforcada, e que botou demônio de afogamento para me matar asfixiada dormindo, para me matar enforcada. Aí essa pessoa botou eu contra todas as outras raparigas. E quando eu passei, tinha uma mulher que vende o corpo em cabaré também neste local. Ou seja, essa pessoa me botou contra toda a vida. Porque ela pegava minha fala aqui e ia botar eu contra todo mundo. Então ela botou eu contra o cabaré, botou eu contra os gays, botou eu contra os bêbados. Ou seja, eu orando contra essas mulheres para se libertar, eu orando contra os bêbados para Deus mostrar a verdade, eu orando a favor, não era oração contrária. Era eu pedindo a Deus para abençoar eles, porque eu pedi a Deus para mostrar a verdade para eles do que estava acontecendo com eles, que eram feitiçaria que estavam fazendo com eles e que mandava aqueles espíritos para usar eles. Aí eu queria abençoar eles. Eu estava abençoando eles. Tanto a mulher que estava lá no cabaré, o gay, quanto o homem que estava bebendo no bar. Mas essa pessoa queria roubar meu dom, foi fazer fuxico da minha vida, e essa empresária tem o que me devolver e não quer me devolver. Mas Deus disse, essa empresária eu vou tocar na vida financeira dela se ela não te devolver. Porque é maldição que ela pegou de tuas mãos. Eu vou transformar maldição na vida dela. Então você entendeu que Deus revela o oculto, o profundo e o escondido, que é para não deixar dúvida? Porque eu tenho certeza que essa pessoa foi botar eu contra essa Michele, minha amiga de São Paulo. Eu tenho certeza que essa pessoa foi botar eu contra essa Michele que trabalhava na prefeitura. Mas por quê? Porque essa Michele, lá de São Paulo, ela nunca me tratou mal. Mas eu tenho certeza que Deus me faz saber que a pessoa tentou botar eu contra ela. Mas eu tenho certeza que a pombagira não entrou dentro dela. Mas mandaram a pombagira para ela, que era para conectar com ela e Danilo, o filho mais velho do meu ex-marido. E aí o que deram na alimentação foi gelatina de todas as cores. Gelatina de morango, gelatina de limão, gelatina de framboesa, gelatina de cereja, gelatina azul, gelatina de laranja, gelatina de abacaxi, gelatina de maracujá, gelatina de laranja. Então Deus me mostrou que foi o que tentaram contaminar nesse mistério, usando Michele de São Paulo e Danilo, filho do meu ex-marido. Que a intenção era para conectar a pombagira do desespero entre eles dois. Que era para acontecer o mistério e a pessoa dizer que era eu. Mas eu sei perfeitamente quem está contaminando Michele e Danilo. É Irismar Oliveira. É Irismar Oliveira que está contaminando Danilo e Michele. Que é para essa Irismar Oliveira, que é a atual do meu ex-marido, botar a culpa em mim, a bichinha. Eu não tenho medo de Deus me castigar. Que quem está contaminando Danilo e quem está contaminando Michele de São Paulo é Irismar Oliveira, a atual mulher de Antônio Mendes. Eu não tenho nem medo de Deus me castigar. Porque Deus disse que se ela não parar, ela vai levar um tiro no peito. Porque foi o que ela planejou me dar lá no fórum. Me dá um tiro no peito. Ela junto com a panelinha, com a empresária. Então eu não tenho medo de Deus me castigar, porque quando ela morrer com esse tiro, o sangue da alma dela não vai estar na palma da minha mão. Porque eu tenho certeza que ela sabe disso.
Ela me ouve, a amiga dela me ouve, amigo dele me ouve, macumbeira me ouve, macumbeiro me ouve. Passa pra ela. Eu tenho certeza. Parente dela me ouve, irmã dela me ouve, irmão dela me ouve. Eu tenho certeza que ela sabe disso. Mas eu tô dizendo é pra ela saber mesmo, que eu não tenho contato com ela. Aqui eu tô dando o recado de Deus pra ela mesmo. Dando a oportunidade pra ela não levar esse tiro. Porque eu não vou levar esse tiro. Eu não vou levar esse tiro que pagaram pra me dar na porta do fórum. Pra me matar, pra eu não receber o que é meu. O arrumadinho que fizeram lá quando eu tinha causa na justiça. Porque eu não tenho mais nenhuma causa lá. Eu fui lá e botei um ponto final e entreguei na mão de Deus. Então eu não tenho medo dela saber disso, não. Porque eu não tô dizendo mentira aqui, não. E que essa casa cai em cima de mim. Se não foi me mostrada essa visão. Dela levar esse tiro no peito. E se não me mostrar, e se não foi me mostrado também, eu levando esse tiro primeiro. Primeiro eu levando esse tiro. Eu orei para Deus me mostrar, depois Deus mostrou ela levando o tiro. Aí eu entendi que ela foi a mais desejada para eu levar esse tiro, para tirar eu da jogada, para ela ficar com minha casa. Era o interesse dela ficar com minha casa e meu ex-marido. Então, ela era a mais interessada de eu levar esse tiro. Não tinha outra pessoa mais interessada do que ela. Eu levar esse tiro. Mas ela foi usada pelo diabo. Ela foi botada lá pelo agiota. Quem botou ela lá foi o agiota. Que queria usar ela para manipular Antônio Mendes para dar o apartamento para ela. Só que o agiota queria que Antônio Mendes foi pedir dinheiro emprestado a ele. E aí a bruxaria, a macumba, o bruxo ia arrochar, trancar a rua na casa de Antônio Mendes, que era para não entrar dinheiro, que era para Antônio Mendes ficar endividado e dar as casas dele como direito da dívida para o agiota, porque esse agiota cresceu o olho nas casas de Antônio Mendes, com inveja dele. E aí, para ele fazer isso com Antônio Mendes, ele botou Irismar Oliveira lá, que era para passar informação da vida de Antônio Mendes para ele. Olha, me passa informação do documento da casa, de quanto ele ganha por mês, o que ele tem, qual é o ponto fraco dele, que é para eu mandar demônio para ele. Ela foi botada lá para isso, para passar informação de Antônio Mendes para ele. E se não é Deus mostrar para Mariana interceder, já tinha acontecido bagaceira na casa de Antônio Mendes, ex-marido de Mariana. Mas ele disse que eu tô louca. Deus disse, se preocupa não, que eu vou fazer ele precisar de tu. Eu vou desmascarar o diabo e quem tá sendo usado por ele. Pra te honrar na terra. E mostrar que quem tá falando a verdade é tu. E quem tá sendo usada por Deus é tu. E quem tá entregando meu recado é tu. E quem tá obedecendo minha ordem minha ordem de dizer é tu. Então, para acabar com essa confusão do irmão de Michele, hoje tá aqui. O irmão de Michele é o filho da vereadora. E também porque essa Michele que trabalhava na prefeitura, que trabalha na prefeitura, e que eu era amiga do irmão dela, e que ele botou minha internet a primeira vez, e que eu gostava dele porque ele era casada com uma menina que eu fui babar, ele casou com a menina que eu fui babar. Eu fui empregada doméstica da mãe dela, e eu era babá dela. E ele casou com ela, esse irmão dessa Michele. E eu tinha todo o carinho pelo casal, porque no fundo, eu cuidei dessa menina como se fosse minha filha, com todo amor. Até porque ela era filha adotiva. Então eu via que a mãe dela dava todo amor por ela, e mais às vezes deixava a desejar. E eu entendo que era a correria dela. E aí eu disse, não, quando ela estiver cansada de dar amor pra ela, eu dou. Que é pra ela não se sentir rejeitada, porque é adotada. Deus botava isso na minha mente. Porque às vezes a minha patroa chegava cansada do trabalho e às vezes brigava com ela. E eu percebia que ela ficava tristinha. E eu disse, menina, deixa eu ir lá cuidar dela bem, que é pra ela se sentir amada. E ela não dizer que minha ex-patroa tratou ela mal porque ela é adotada. Deixa eu ir lá dar amor pra ela. Aí ela abraçava ela, vem cá, minha filha, deixa a Mariana fazer isso pra minha filha quer isso. E eu ia lá tratar ela bem, que é pra ela não pensar besteira da mãe dela que adotou ela. Porque na minha cabeça, só em minha patroa ter adotado ela,
Já foi a maior prova de amor. E dava tudo pra ela do bom e do melhor. Só que quando ela chegava estressada da escola, às vezes ela dizia coisa com a bichinha. Mas eu entendo que era o trabalho dela. Mas logo, logo ela vinha dar amor pra menina de volta. Mas como eu era usada por Deus para dar amor e paz no local onde eu estava, eu ia lá e tratava bem ela. E aí eu continuei. Ela casou, saiu da mãe dela, eu parei de trabalhar lá e eu continuei abraçando ela, minha filha, e agarrava ela onde ela, mocinha, professora, trabalhando. Eu agarrava ela onde eu vi ela, por conta que eu vi ela criancinha e eu era babá dela. Mas aí foram botar eu contra o irmão do ex-marido dela, que hoje ela não é mais casada com ele, mas tem um filhinho com ele. E aí, tentaram botar eu contra esse ex-marido dela. Essa mesma pessoa que quer me destruir. Então, essa irmã dele passava lá na praça quando eu tava vendendo. E aí, como eu sabia que tinham botado ela contra a minha vida, eu ficava neutra. Eu disse, eu gostava de falar com ela. Eu nunca tive preconceito com ela. Eu sempre tratei ela bem. Quando eu era do mundo, que eu participava das mesas de bar com ela, das festas com ela. Mas se ela não quer falar comigo, eu também não vou me humilhar. Porque eu não fiz nada com ela. E eu não tô me sentindo na posição de perguntar, fulana, o que foi que falaram mal de mim pra tu? Eu não vou dizer nada, eu não vou me humilhar. Porque eu já estou me humilhando para Deus revelar para ela. Se eu fiz algum mal para ela. Se eu toquei nela. E aí eu esperei em Deus. Aí ontem à noite Deus revelou. Deus revelou que o irmão da Michele é o filho da vereadora. E aí eu vi ele na casa do meu irmão. Eu vi ele bebendo na casa do meu irmão, onde Deus dava livramento e derramamento de sangue pro meu irmão. Quando eu olhava pro meu irmão Raimundo, eu sentia cheio de eu sentia cheio de sangue. E quando eu ia dormir na casa da minha mãe, Deus me acordava de madrugada para orar para casa do meu irmão, para o bêbado não matar meu irmão dormindo bêbado também. Quantas vezes Deus me acordou na casa da minha mãe para interceder pelo meu irmão bêbado, na casa dele com um monte de bêbado. E aí no dia seguinte eu ficava sabendo, minha outra irmã do lado, que é minha mãe do lado, meu irmão no meio e minha irmã do lado. Chegava na casa da minha irmã, ia tomar um cafezinho lá com ela, porque eu amava tomar cafezinho com ela todo dia, nem que seja um cafezinho preto. Ela dizia, quer pão, Mariana? Não. Quer cuscuz, Mariana? Não, não como essa hora da manhã. Eu só comecei a aceitar o café da minha irmã quando eu comecei a amamentar. Aí eu ficava tonta de fome. Aí eu comia só um pouquinho do cuscuz. Mas quando eu não tinha filho, eu só aceitava um cafezinho preto, ou um suco, ou uma vitamina. Só isso que eu aceitava. Eu não tomava café de manhã. Mas quando eu comecei a amamentar, eu comecei a aceitar um pedacinho de cuscuz, um bolo, um pão, por conta da minha amamentação, que mudou meu organismo. Eu senti fome e eu não aguentava ficar como eu ficava antes, até 12 horas sem comer, 2 horas. Então, quando eu chegava na casa da minha irmã dizia, Mariana, a noite todinha Raimundo brigando aí, com bêbado aí, sem deixar ninguém dormir. Eu disse, Deus me acordou de madrugada para orar por esse povo. Pronto. Aí um dia eu já disse que Deus mostrou a blusa. Eu disse, tu vigia com aquele irmão com aquele filho da vereadora, que não é que ele é ruim, mas a bebida, o espírito entra dentro da pessoa bebendo. E tu tá sendo alvo de bruxaria. Estão fazendo bruxaria pra tu. E aí o espírito que tá mandando pra tu pode entrar dentro dele ou dentro de tu. E ter uma briga bem quente, vocês dois. E também porque Deus me mostrou que um irmão de Michele foi jogar água no teto de minha casa. E aí, ó, aquela camisa ali, ela é um despacho em cima da tua casa. Ali é para acontecer um mistério no teto da tua casa, então tu vigia. Se tu tá recebendo dinheiro desse povo para fazer mal contra a minha casa, tu vigia. Tu vigia. Porque o mal que a gente deseja pros outros cai para cima de nós. Então era isso que meu irmão dizia. Era isso que eu ia dar conselho pro meu irmão. E aí hoje Deus me confirmou que essa pessoa fez isso. Escondeu o Antônio Mendes na visão, que era pra matar o Antônio Mendes sem ninguém saber. Que era pra não ver Mariana honrada.
que era para roubar o direito da casa de Mariana. E ele é sobrinho do bioquímico. Ele é sobrinho do bioquímico. Sobrinho do bioquímico que mandou pombagira do desespero para mim, para me roubar minha prosperidade. Ele é sobrinho do bioquímico. Então, todo mundo já recebeu a revelação. Problema de quem vai continuar. Mas eu não tenho medo eu não tenho papa na língua, nem tenho medo de entregar o recado de Deus. E eu tô pouco me importando se ao invés deles obedecer, vem vir contra a minha vida. Deus vai me livrar deles. Deus se responsabiliza pela ordem que ele dá. Então você entendeu que se esse irmão de Michele for pro inferno, eu não vou pagar pela alma, pelo sangue da alma dele? Você entendeu que se esse irmão de Michele, filho da vereadora de Oeiras, for pro inferno, eu não vou ser pastor usado pelo diabo? Eu tô entregando o recado de Deus para ele parar de mandar fazer buraco no meu teto e para ele parar de querer ver eu molhada na chuva. Para ir, mais irmão, que tá passando um carro de som aqui. Perdão aí que tá passando um carro de som aqui e eu não quero forçar muito. Eu já tô forçando minha garganta. Então você entendeu? Você entendeu como Deus mostra a visão? Se eu não entregasse essa visão hoje, se eu não entregasse esse recado hoje, quem ia receber a espada de Deus era eu. Ai dos pastores que destrói e dispensa as ovelhas do meu pasto. Se eu não falasse a verdade para esse irmão de Michele, que Deus me mostrou ele falando isso, ele fazendo isso, e que se ele tá pensando de fazer, não é para ele fazer, e que se ele já fez, é para ele parar, que é para a alma dele não ir pro inferno. E se ele ir pro inferno, o sangue da alma dele não tá mais nas minhas mãos, porque o recado de Deus foi dado. Eu não vou levar a espada de Deus, porque eu não tô mentindo. Eu não tô levando o povo pro inferno com mentira. Mas ai dos pastores que a empresária, quando viu que macumbaria não pegava em mim, como viu que Deus me deu autoridade para expulsar o Zé Pilinta dos bêbados, o espírito de pombagira do desespero dos gays, que eu tinha autoridade de expulsar a pombagira do desespero das lésbicas para não vir contra a minha vida, onde eu fazia era abraçar elas. Tem uma menina que é lésbica, que foi minha amiga no passado, estudou junto comigo, e que ela tem um filho e que mora aqui na Várzea. Eu faço é abraçar ela. Ela me deu, foi a casa dela, quando eu vinha vindo na praça do meu filho, que estava chovendo, e meu filho tava gripado, e eu só fui lá porque ele me adulou e eu queria agradar meu filho. Mas eu sabia que ele não podia pegar aquele resfriado. Mas eu também confiava em Deus, que Deus podia livrar ele daquele resfriado. Mas eu disse, se alguém me dá abrigo, eu entro. Com pena do meu filho, para não aumentar a gripe dele e não perder a aula amanhã. Mas se alguém não me dá abrigo, eu não vou pedir, eu vou na chuva, porque eu confio que Deus vai botar um guarda-chuva do céu na cabeça do meu filho, e meu filho não vai atrapalhar a escola. Mas quando eu ia passando, essa minha amiga do passado, que nós estudamos junto, e que ela é lésbica, e que eu sei disso, ela disse assim, tu quer entrar aqui, Mariana? Quer esperar a chuva? Eu disse, se você deixar, eu entro. Ela disse, senta. Entrei na casinha dela e sentei. Tava ela e a pessoa que ela convive. E eu falei, eu disse assim, olha, quando eu era isso, hoje eu sou evangélica, pra glória de Deus. Mas, aí eu comecei a dar, ela começou a falar um pouquinho da vida dela, e eu comecei a dar ideia. E eu disse, pai, que o senhor entra aqui e abra a visão espiritual delas. Foi isso que eu fiz, mas eu não fui julgar elas, não. Não fui humilhar elas, não. Não fui querer ser melhor do que elas, não. Mas Deus não mandou dizer nada para elas, porque Deus não me revelou nada. Deus não me revelou pombagira nelas, que elas tinham mandado para mim. Porque o mistério que Deus me mostra
É quando leva meu nome para o reino espiritual e toca no meu nome. Então Deus não me mostrou nada na casa delas. E se Deus não me mostrou, eu não sou juíza na terra, tá julgando ninguém. Mas eu contei meu testemunho, que quando eu tinha deixado de fumar, não estava me prostituindo, não estava bebendo, e que isso, e que aquilo, e que Deus tinha me dado vitória, e que elas podiam fazer isso, podiam fazer aquilo, podiam fazer aquilo. Eu dei uma ideia, que era para Deus abençoar elas e não amaldiçoar elas. E aí Deus é quem sabe o que fazer na vida das duas. Tá entendendo? Mas foram botar elas contra a minha vida. Mas para rebater o desaforo do diabo, mas era porque eu estava repreendendo a pombagira dessa pessoa que me prejudicou, dessa mulher que me prejudicou financeiramente e mandando demônio de loucura para mim. Aí essa pessoa foi usar para botar eu contra essas pessoas. Mas para rebater o desaforo do diabo, quando ela chegou no comércio, eu dei foi um abraço nela. Oi, tudo bem? E quando eu passei na rua dela, que eu fiquei sabendo que a pessoa dela foi trabalhar em São Paulo por questão financeira, depois, quando eu passei lá, eu dividi foi o lanche do meu filho com o filho dela. Porque o filhinho dela era mais ou menos da idade do meu. Então eu peguei o lanche do meu filho, que eu não tinha nem condição de dividir, porque o lanche do meu filho acaba dia 15. Dia 15 meu filho fica sem lanche. Eu compro o lanche do meu filho dia 30, só dá até o dia 15. Dia 15 meu filho fica sem lanche. Mas esse lanche do dia 15 eu fui lá dividir com ela, com o filho dela. Porque ela me disse que a pessoa que ajuda ela foi para São Paulo por questão financeira para ajudar na despesa. Então eu fiz meu papel de serva, eu fiz meu papel de ovelha. Eu fiz meu papel de pastora. Eu fiz meu papel de pastor para aplacentar a ovelha. Você, se Deus tocar no coração para você ajudar, você ajuda sem querer nada em troca e independente da quem você está ajudando. Porque Jesus, ele não ajudou só os santinhos, não. Aquele lá que não pagava imposto, Jesus ajudou ele. Jesus abençoou ele. E ele se arrependeu de cobrar imposto alto. Então, eu fiz o papel de Jesus. Eu imitei Jesus. Quando eu dividi o lanche do meu filho com ela. Eu poderia ter julgado. Ah, é lésbica. É junta com a mulher. Tá passando isso porque Deus tá castigando. Não. Eu fui dividir meu lanche com ela. Problema de quem foi botar ela contra a minha vida e ela acreditou. Ela acreditou, porque eu fui lá ajudar ela de coração, independente da minha religião e da dela, independente do posicionamento que eu tô no reino espiritual, independente do posicionamento que eu tô no reino espiritual, liberta de tudo que desagrada a Deus aqui na terra. Mas eu não vou usar meu dom para humilhar ninguém e fazer oração contrária para matar ninguém, não. Eu tenho que usar meu dom para abençoar alguém e abrir a visão do povo. Para o povo enxergar a verdade. O que está por trás daquilo. E não eu julgar ninguém. Então, você tem que prestar atenção no que você está ouvindo, no que você está falando, no que você vai fazer. Porque você pode trazer maldição para sua própria vida. Você pode abrir sua própria cova. Eu sempre observei minha vida. E é por isso que eu recebo vitórias. Tem inveja de mim pelas minhas vitórias. Mas não quer calçar os sapatos que eu calcei. Não quer. Olha eu paralisando aqui um roubo. Ó. Chega, eu sinto dor na palma da minha mão. Dor. Mas aqui foram os pastores. Aqui foram os pastores que o casalzinho pagou para fazer oração contrária para mim. Por quê? Porque os pastores, eles entendem de céu e de inferno. Então, a oração contrária do pastor, o jejum contrário do pastor, endemoniado, é pior do que a oração do bruxo. Porque o bruxo não tem intimidade com o céu, não. O bruxo não entende como é que Deus age, não. O bruxo não entende. O bruxo, ele só tem intimidade com Satanás. Ele não tem intimidade com o céu. Mas o pastor usado por Satanás, ele teve intimidade com Deus e agora ele virou para servir Satanás.
Então ele sabe o que desagrada a Deus, o que não desagrada, o que fazer, o que acusar. Porque Satanás foi dizer bem assim: olha, tá lá, Jó. Ele só te ama porque tu dá dinheiro a ele. Tira o dinheiro dele para ver se ele vai te adorar. Só que Satanás não conhecia o coração de Jó, não. Mas Deus conhecia o coração de Jó. Deus sabia o coração de Jó. E sabia que Jó não ia pedir ajuda financeira a Satanás. Que Jó não queria o dinheiro de Satanás. Porque Jó queria a salvação da alma dele. Deus sabia disso. Porque Jó amava Deus. E aí Deus disse: deixa eu te provar, Satanás, que eu conheço o meu servo Jó. Aí Deus permitiu Satanás tocar em Jó. Mas o próprio Deus cuidou de Jó. E quando ele deu o ponto final... Então esse pastor que tá roubando minha prosperidade, que tá roubando meu dom, que amarrou meu dom, ele foi fazer o arrumadinho lá na casinha da roça. Aí ele foi pedir ajuda ao dono do espeteiro. Olha, sabe o que tu faz? Toda vez que ele for lá, no teu bar, tu bota isso no espeto de Antônio Mendes, que é pra pombagira do desespero entrar nele. Viu? É a mão de Deus. Eu sou pastor. Viu? Foi Deus que revelou. E aí, quando ele for lá com o filho dele, tu também manda pro filho dele. Mas a intenção era a pombagira entrar no Antônio Mendes, de Antônio Mendes compartilhar em Daniel, de Daniel compartilhar em Mariana, quando chegasse aqui. Era a intenção desse pastor que estava lá na roça. Só que a intenção desse pastor era mandar trancar a rua para Mariana com inveja do dom de Mariana, porque ele estava servindo Satanás. Ele queria levar Mariana. Ele dentro da casa de Deus servindo Satanás. A intenção dele era que Mariana fosse para o inferno, Antônio Mendes foi para o inferno, e a família de Mariana fosse para o inferno junto com ele. Por isso que ele estava fazendo oração contrária para Mariana, para Antônio Mendes e para Daniel. Esse pastor. Aí sabe o que foi que Deus me mostrou em visão? Quando eu me levantar, eu vou descer a espada nesse espeto consagrado a demônio que o Antônio Mendes está comendo no teu nome e que ele está levando Daniel para comer também esse espeto quando teu filho vai para lá. E eu vou descer a espada nesse pastor que está mandando esse bruxo consagrar esse pastor, esse bruxo consagrar esse espeto e que está mandando esse espeteiro vender esse espeto para Mariana, para Antônio Mendes, para Daniel, para compactuar com Mariana. Quando eu me levantar, eu vou pegar o espeteiro, mas eu vou jogar um raio nas pernas do pastor e eu vou derrubar ele e nunca mais ele vai se levantar. E ele só vai se levantar se ele se converter. Porque se ele não se converter, nunca mais ele se levanta para atrapalhar a tua vida com oração contrária, com jejum contrário. Deus me mostrou essa visão. Então você entendeu aí? Então, tá com mais de 3 anos que Deus me mostrou essa visão, mais ou menos, do irmão de Michele. Mas ontem à noite, Deus me entregou o mistério, o porquê que esse irmão de Michele fez fazer esse buraco aqui no meu teto. Que era para eu não ir salvar a vida de Antônio Mendes. Era para sujar, para me sujar. Era para eu ter medo, para me amedrontar. Que era para eu sair correndo de minha casa. Que era para eu não ver os crimes que estão fazendo ali na roça com o Antônio Mendes. E eu não orar para Deus dar livramento. Para Deus não fazer o fragante do céu. Porque o fragante vai ser do céu. Com esse raio. E o próprio Danilo se juntou com esse escarnecedor para roubar o pai dele. É quem vai ter que resolver essa situação. É quem vai ter que trazer a polícia, a ordem de Deus. Problema dele, que foi mandar macumba pro pai dele para roubar o pai dele. E eu não tô aqui julgando ele, não. Mas com base na visão que Deus me mostrou. Quem mandou matar o Antônio Mendes foi mãe e filho. Então pode ser a mãe e o filho dele. Pode ser a macumbeira e o filho dela. Pode ser a dona da roça e o filho dela. Pode ser a outra aqui e o filho dela. Pode ser a outra aqui e o filho dela. É tanta gente.
Pode ser a empresária com o filho dela. Pode ser a outra empresária com o filho dela. É tanta gente que me persegue que tem filha. Pode ser Maria Mendes e Antônio Mendes. E aí, porque mandou dar o tiro em mim, no fórum. Pode ser que Deus me mostrou quem mandou me dar o tiro. Deus não me mostrou quem mandou me... Não me mostrou a cara. Eu só desconfio pelas visões que Deus me mostrou. Irismar Oliveira tá no pacote. Mas por que Irismar Oliveira tá no pacote? Porque Deus disse que ela vai levar um tiro no peito. Mas a primeira pessoa que eu desconfiei foi Maria Mendes e Antônio Mendes, que mandou me dar esse tiro. Aí Deus mandou, vai lá dizer para Antônio Mendes que se foi ele, Maria Mendes, que mandou dar esse tiro no fórum em tu, quem vai levar o tiro é ele. Porque eu vou permitir mãe e filho devolver o tiro para ele. Eu vou usar mãe e filho da iguala dele e da mãe dele para mandar dar esse tiro em tu. Vai lá dizer para ele. E eu fui lá e disse. Então você entendeu, meu amor? Então você, pastores, tem uma pastora de Pernambuco que tocou em mim, mandou espanto noturno, aceitou o dinheiro dessa empresária. Tem um pastor do Rio de Janeiro que fez oração contrária para mim, que aceitou o dinheiro desse casal consagrado a demônio de macumbeiro. Deixa eu ver quem é o outro pastor. Tem a mulher do missionário daqui de Oeira. A mulher do pastor daqui de Oeira recebeu dinheiro dessa empresária para mandar cobra chupadeira, pombagira chupadeira para mim. Foi o que ela mandou para mim, foi pombagira chupadeira, que na visão foi uma cobra. E botou em cima da minha cama. A missionária, a mulher do pastor daqui de Oeiras, mandou essa pombagira chupadeira para mim. E aí o que ela consagrou a demônio para mim foi frango, batata inglesa e cenoura. Foi o que ela consagrou a demônio no meu nome para eu comer. E eu vomitei a cenoura que eu comprei por onde eu passei nos mercados, nos verdurão. Eu vomitei batatinha doce. Botaram água oxigenada nos meus frangos. Ontem o último comércio que Deus botou um ponto final foi o daqui. Eu já tinha rodado por todo o comércio por conta de macumbaria e meu mercado consagrado a demônio. Mas Deus botou um ponto final no comércio aqui do meu bairro. Mas eu quase que ia brigando com o dono do comércio. Eu disse, olha, você tá colocando água oxigenada. Eu vou levar você para a justiça. Ele disse, pô, leva, Mariana, leva. Eu seguro, Mariana, como não sou eu que tô botando, leva. Pode levar. Pode levar eu para delegacia, Mariana. Que eu seguro que eu não sou eu que tô botando. Por mim, eu me garanto por mim. Como não sou eu que tô botando essa água oxigenada no teu frango. Mas o funcionário espirrou. A funcionária dele espirrou. Ele espirrou também. Mas aí Deus me mostrou o despacho de pimenta no mercado dele. Eu disse, ó, tá vendo aí, ó, Irismar Oliveira. É quem tá mandando essa pimentinha pra mim. Ela também tá atingindo tu aí, ó. Mas se tu crê que Deus te dá livramento, não se preocupe. Mas, ó, Deus só tá dizendo pra tu não tocar em mim. Se tu serve essas coisas, Deus não tá mandando nem tu parar de servir essas coisas. Deus tá mandando tu não tocar em mim. Porque eu não tô de todo jeito. E meu amor, tocar em crente que tá com fogo, brasa de fogo, santo, do Espírito Santo de Deus, é pedir a falência, meu amor, é pedir a morte. E Deus quer te abençoar, não é te amaldiçoar, não. Ele disse, tá bom, irmãzinha. Amém, irmãzinha, ora aí por nós. Mas eu já vi tanta coisa lá no mercado dele, o diabo querendo atrapalhar a vida dele. Mas o bom é que eu corro e digo pra ele. Mas já tentaram usar os funcionários dele contra a minha vida. Aí Deus deu o livramento de uma pimentinha no funcionário dele. Sentia, ó, dor. Eu disse... Aí o funcionário dizendo que é enxaqueca. Eu disse, aí não é enxaqueca não, ela é macumba. Aí é macumba, viu? Essa dor que tu sente bem aqui, ó, que Deus me fez eu sentir. Aí não é enxaqueca não, aí é macumba. Aí é mentira do diabo que tá botando na tua cabeça. Aí é macumba. E o que tu comeu foi uma pimenta consagrada a demônio. Agora, toda pimenta que tu comer, tu chama Deus pra comer junto contigo. Porque se Deus não quiser que tu coma, ele faz tu parar de comer. Mas se Deus não quiser que tu pare de comer a pimenta, ele vai tirar o diabo da tua pimenta. Ele disse, tá bom. Aí agora ele espirra. Ele espirra porque eu tô intercedendo por essa pimenta. Irmão, tu ainda sentiu dor de cabeça? Não, irmãzinha.
É porque era macumba. Eu não disse que era pra tu chamar Deus pra comer contigo? Então você entendeu aí? Mas por quê? Porque eu mostrei pra ele os despachos lá no mercado dele. Eu disse pra ele agora, quando tu receber as frutas, tu consagra. Ou então tu entrega na mão do Deus que tu serve aí. E vamos ver o que é que vai acontecer. Mas eu tô te abençoando. É só tu não tocar em mim. É só tu não tocar em mim. E eu não tô pedindo pra tu me dar nada de graça, não. Eu compro e eu vou te pagar. Não vou te dar calote, não. Nem que eu tenha que varrer rua no meio da rua. Eu só não vou ser rapariga. Eu só não vou vender droga. Eu só não vou vender maconha. Eu só não vou passar as pernas em ninguém pra te pagar. Mas o dinheiro que eu te trouxer é honesto. Eu vou te pagar. Então, tu não toca em mim. Só isso. E aí pronto, glória a Deus. Deus botou um ponto final no mercado dele. Mas Deus me faz saber que os próprios vendedores deixam as coisas no mercado dele consagrado a demônio no meu nome. Aí um dia eu disse pro vendedor lá, eita, o cavalo preto e o cavalo branco. Eu disse, aí, ó. Aí é o vendedor que consagra coisa no meu nome a demônio. Viu? Por isso que tu não acredita na mentira deles contra a minha vida, não. Que o que eles querem que tu não me vende pra mim. Ou então, vê eu ir brigando aqui contigo, igual eu vim aqui reclamar o frango. Mas se ele não quer eu aqui te abençoando, ele também não quer ninguém te abençoando, não. É. Porque se ele me trai, ele também te trai. Porque o traidor, ele não trai não é só uma pessoa, não. O traidor trai muita gente. Mas se tu não tocar em mim, Deus vai te livrar da traição dele. E eu não tô dizendo pra tu, se a mercadoria dele é barata, é boa pra tu. Eu não tô dizendo pra tu deixar de comprar na mão dele, não. Porque Deus é quem vai pegar ele. Se ele vier com coisa no teu mercado pra te derrubar. Entrega tudo na mão de Deus. Porque eu só não aceito o que Deus me revela. Quando Deus me revela, tá consagrado a demônio, eu não aceito. Então você entendeu aí que Deus não é menino, meu amor? Deus não é menino, não. Então você entendeu? Primeiro ele me mostrou a revelação do irmão de Michele. Depois ele me deu a palavra hoje de manhã. Mas eu fui orar e entregar na mão de Deus. E eu repreendi todo o mal. Eu repreendo essa visão que o Senhor me mostrou. E eu não aceito esse diabo armar esse laço contra a minha vida. E usar esse irmão de Michele. E usar essa enfermeira contra a minha vida. Cai por terra, diabo, em nome de Jesus. Mas sabe por quê? Porque Antônio Mendes pode ter até vacilado comigo. Mas eu não desejo o mal dele, não. Agora, se Deus vê que ele merece passar por isso, aí ele que vai resolver com Deus. Ele que vai resolver com Deus. Mas não foi eu que desejei o mal para ele. Não foi eu que desejei pegar ele, jogar ele dentro de um quarto para matar ele. Porque Deus me fez saber que ele estava lá passando dor, sofrendo na mão do diabo. Deus me fez saber que ele estava sofrendo dor no corpo dele. Como se ele tivesse machucado lá. E querendo deixar ele morrer na míngua. E quantas vezes eu desci na minha rua e os sangue. E Deus me fazendo saber que é alguém. Que é alguém. Ó, dei livramento de tiro, mas a pessoa se machucou. Ó, dei livramento da carreta passar por cima, mas a pessoa se machucou. Olha, dei livramento da pessoa cair de um barranco e bater a cabeça. Mas a pessoa se machucou. Ó, dei livramento da pessoa levar uma bala perdida porque foi pago para dar o tiro. Mas eu não deixei dar o tiro. Mas a pessoa se machucou. Deus só não me fez saber se machucou numa cerca, se caiu, se ralou no mato. Mas a pessoa se machucou. Onde eu passei na frente de um bar. Mas por que eu digo que a pessoa se machucou? Porque eu vi um sangue na frente do bar que chama Socorro e Maurício. Eu disse, Socorro, teve briga de faca aqui ontem? Ela disse, não. Pois tu vigia com esse sangue. Que se não é sacrifício de sangue para ter briga aqui e morte no teu bar, alguém passou aqui pedindo socorro, sangrando. Mas sabe por quê? Porque Deus me fez saber que era sangue de gente. Não era sangue de animal, não. Porque se é sangue de animal, Deus me faz eu sentir o cheiro do sangue. Se é sangue de cavalo, Deus faz eu sentir o cheiro do cavalo.
Se é sangue de jumento, Deus faz eu sentir o cheiro do jumento. Se é sangue de cachorro, Deus faz eu sentir cheiro de cachorro. Se é sangue de boi, Deus faz eu sentir cheiro de boi. Deus me fez eu sentir cheiro de derramamento de sangue. Derramamento de sangue, Deus me mostrou na visão que foi gente cortando o pulso. É sangue de humano. Ou é esse mistério dessa pessoa ferida, porque alguém fica torturando lá para matar. Só que o desejo desse casal é roubar as casas dele lá em São Paulo. O desejo desse casal, e eu já entreguei a revelação pro maridozinho da pessoa que quer me matar todo dia. Lá nas casas dele em São Paulo, de Antônio Mendes. Só que tava na casa do vizinho do lado. E eu disse para ele, ó, Deus mostrou uma visão do Senhor lá na casa. Numa casa. E aí Deus tá mandando dizer que não é pro senhor fazer o que o senhor tava fazendo lá, não. Porque na visão o senhor tava foragido da polícia. O senhor tava foragido da polícia. Na visão o senhor tava correndo da polícia, com medo. Então o senhor vigia quem o senhor tá botando aí nessa calçada. O senhor vigia com esse homem branco, que tá bem sentando na sua calçada, porque ele tá trabalhando contra a minha vida e não é da vontade de Deus. Então o senhor vigia quem senta aí na sua calçada para vir contra a minha vida. E aí Deus me mostrou na visão que esse homem, ele disse assim, eu vou ganhar na loteria essa casa. Não, não é loteria que o senhor vai ganhar, não. Era o senhor fugindo da polícia. Era como se o senhor estivesse fugindo de alguma coisa. Então o senhor vigia aí, não é coisa boa, não. Não é coisa boa. Aí depois Deus me mostrou que é o casal que tá querendo roubar Antônio Mendes. Aí tá ajudando manter ele no cativeiro, trancado dentro de um quarto para roubar ele. Só que Deus disse, eu vou matar tudinho, mas Antônio Mendes não vai morrer. Eu vou pegar tudinho, mas Mariana não vai morrer. Eu vou pegar tudinho, mas Daniel não vai morrer. Eu vou pegar tudinho. Mariana só vai morrer se eu quiser. Antônio Mendes só vai morrer se eu quiser. Daniel só vai morrer se eu quiser. Mas não é por causa de bruxaria e por causa de cilada e armadilha, não. Que eu livro da cilada e da armadilha. Eu revelo antes de acontecer. Deus revelou ontem à noite para mim. Aí o que eu tenho que fazer para Antônio Mendes? Orar. Entregar na mão de Deus. Entregue nas tuas mãos, Deus. Eu não sou mulher dele, não tô lá vendo o que tá acontecendo com ele. Não tenho uma aproximação com ele. Não tenho mais vínculo nenhum com ele. Ele só vem pegar meu filho, bota no carro e ele vai embora. Ele leva. Depois eu nem falo mais com ele, nem meu filho fala com ele. Só fala depois quando vem. Eu entrego nas tuas mãos, meu pai. Que o Senhor entra onde eu não posso entrar. Que o Senhor abre buraco onde não tem buraco. Que o Senhor abre parede onde não tem parede. E que seja feita a tua vontade, não a minha. E que não exista o culpado por inocente, nem o inocente por culpado, nas tuas mãos. Ele só vai pagar pelo que ele merece. Ele só vai pagar pelo crime que ele fez. O Senhor não vai deixar ele pagar por crime que ele não fez. Porque o Senhor é um Deus justo. O Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Um abate, o outro o Senhor honra. E o Senhor vai abater o abatido. O Senhor vai bater o exaltado. E o Senhor vai levantar o humilhado. Então, se ele é o exaltado, o Senhor vai abater. Mas se ele é o humilhado, o Senhor vai levantar. Porque o Senhor não é um Deus injusto. É minha oração com Antônio Mendes. Que eu não tô sabendo nada da vida dele. Eu não sou amiga íntima dele. Então você entendeu aí? O que você tem que fazer como pastor? Como pastor. Amém? Então eu profetizo que... e tem outra pastora daqui de Oeira que foi fazer oração contrária para mim no monte, que, olha, foi espanto noturno aqui para mim, que é a mulher de Jeroboão. E Jeroboão espirrou no mercado. Jeroboão, ela era a mulher de Jeroboão, e Jeroboão espirrou. Jeroboão espirrou lá no mercado. Eu disse, tá vendo, Edson? Que me espirrou a pombagira do desespero, que botava eu e tu e todo mundo aqui no desespero no mercado. Ele disse, tô vendo. Eu disse, pronto. Mas não tenha medo, não. Não tenha medo, não, que Deus vai descer a espada nele. Se ele estiver entrando aqui no teu bar, jogando despacho bem aqui dentro do teu mercado. Porque eu tô na intercessão pelo teu mercado. Eu tô como atalaia orando por ti. E não precisa nem orar por ti.
Se tu gosta de mim de verdade, se tu me abençoa de coração, não adianta nem tu eu botar teu nome, que Deus vê, meu amor. Deus não é cego, não. Se esse respeito que tu tem por mim é de coração, meu amor, não precisa nem orar por ti. Por esse respeito que tu tem por mim, Deus já te paga. Deus não fica te devendo nada. Só o respeito que tu tem pelos servos dele, Deus não fica te devendo nada. Mas as frutas que deixaram lá hoje no mercado dele, era para roubar minha casa. E aí botar ele contra a minha vida. E aí foi jogar que se eu não pagasse a conta do mercado dele, ia roubar minha casa. E aí foi mandar troncar. E aí a intenção é mandar trancar a rua para minha casa. É. E aí eu tô na intercessão por ele, que é pro tranca-rua não entrar no mercado dele. E tô orando pela minha casa, para Deus não deixar o demônio do tranca-rua entrar aqui dentro da minha casa. Mas Deus disse, o tranca-rua já tá lá, quem foi consagrar as frutas demônio no teu nome, para atingir tua aliança lá no mercado. Que é pro dono do mercado não acontecer os mistérios lá. É, que tu já entregou a revelação para ele. Tu já entregou a revelação para ele. Que não é pra ele tocar em tu, não. Que eu mostrei foi um comércio. É. Eu mostrei foi um comércio. Tu entregou a revelação pra ele. Entregou. Então, eu vou mandar o tranca-rua que mandou lá pra ele e pra tu, pro casalzinho. O culpado não é ele, não. O culpado é o casalzinho. Que tá manipulando pessoas contra a tua vida. Mas tu faça teu papel de pastor. Aplacenta minhas ovelhas. Porque ele é uma ovelha amada que eu amo ele. É porque ele tem um coração bom. Ele não é ruim, não. Pelo status que ele tá, era pra ele ser ruim. Mas ele não é ruim, não. Mas o inimigo já tentou manipular ele contra a minha vida. Aí quando viu que não conseguiu, aí mandou demônio. Mas como eu tô na intercessão para expulsar o demônio que manda, não entra nem dentro do mercado dele. Mas as frutas dele começou a ficar murcha. Eu disse, tu vigia. Tem um brilhozinho aqui. Tem um pó de pemba. Tu vigia, pega a tua mão. Deus usa a minha mão para consagrar minhas coisas. Chega aqui nesse mercado e bota a tua mão e diz, entregue nas tuas mãos, Deus, e pronto. Que Deus sabe, mesmo que tu não esteja servindo o Deus que eu tô te apresentando, mas Deus sabe que tu é inocente. Se tu não lê Bíblia, se Deus não te mostra a visão do inferno e do céu, tu é inocente. Amém? Bota a tua mão que Deus usa a tua mão. Deus usa os inocentes. Viu? Se preocupa não, que Deus só vai deixar tocar em tu até onde tu não é inocente. Mas se tu é inocente nesse mistério, se preocupa não, que tu não vai ter prejuízo aí nas tuas frutas não. Mas ele teve uma vez só. Fui lá e entreguei a revelação para ele. Deus me incomodou para eu entregar no dia. E aí eu comprando e agoniada com meu filho e vigiando para ninguém jogar nada no meu mercado, nem armar laço no meu mercado. Aí eu não entreguei o recado para ele quando eu fui me embora. Aí Deus me incomodou. Aí eu fiquei o mês todinho incomodada, com a consciência pesada e com medo de acontecer coisa no mercado dele e eu ser culpada. E Deus me culpar por isso. Aí quando foi depois que eu vi ele, eu disse, tu vigia tuas frutas. Ele disse, tá bom. Deus me incomodou que aí depois eu entreguei para ele, tu vigia com tuas frutas. Então vai achando que Deus é menino, viu? Vai achando. Então você entendeu aí, ó? Entreguei a revelação de ontem para quem vai receber e eu tenho certeza que vai ouvir. O bioquímico vai ouvir, a vereadora vai ouvir, as duas irmãs dele vai ouvir, que eu amo as duas irmãs dele, elogio, admiro. Vão mandar ele assistir. Agora, problema teu, se pensou de fazer isso, se tá pensando de fazer isso, ou se tá fazendo isso e não vai obedecer a Deus, de tu parar. É para tu parar de fazer mal a Antônio Mendes. Porque quando Deus revela é para não fazer. É para tu parar de querer fazer mal ao Antônio Mendes e ainda me impedir de orar por ele, para tu matar ele junto com a quadrilhinha que planejou. Porque no quarto que tu botou aí na visão, foi botado ele aí para roubar o que é dele.
E se Deus mandou eu orar, é porque o que é dele não foi roubado, não. Foi suado, foi trabalhado. Amém? E aí, para tu não entrar em conflito com Deus, é para tu sair dessa mesinha dos escarnecedores. Para tu não mexer numa coisa que está consagrada a Deus. Que foi conseguido, foi com suor, foi com trabalho, não foi dando a rasteira em um e outro, não. Amém? E se ele ganhou dando rasteira em um e outro, é Deus que... Problema dele. Ele se vê com Deus. Mas eu tô fazendo meu papel de atalaia. Porque até Deus me mostrar, olha, aquela casa lá, ele roubou aqui. Enquanto Deus não me mostrar essa revelação, eu tenho que acreditar no que eu vi lá quando eu convivi com ele. Foi ele trabalhando de domingo a domingo e eu indo junto com ele trabalhar. Ele não dispensando trabalho. Ele não dispensando cliente. E ele dizendo, eu vou pegar porque eu preciso. Eu tenho pensão de filho. Eu tenho aluguel. Eu tenho isso. Eu tenho isso. Então, eu prefiro acreditar no que eu vi ele trabalhando. Que eu não vi ele moleque vagabundando e nem dando rasteira em um e outro, não. Eu vi ele foi trabalhando pesado e até se cortando, se machucando. E eu indo cuidar. E eu como mulher... esposa, indo lá botando um álcoolzinho no ferimento, botando uma pomadinha no ferimento para não inflamar, para não infeccionar, para no dia seguinte ele ir trabalhar de novo. Amém? Eu prefiro acreditar no que eu vi. Agora, se o que eu vi foi só ele fingindo para me manipular, quando Deus me mostrar a verdade, eu mesma digo para ele. Eu não tenho medo de dizer para ele, não, ó, tu te conserta, porque aquela casa ali, Deus, tu roubou, e Deus vai te descer a espada. É melhor tu já cuidar em buscar Deus. Eu não tenho papa na minha língua, não, viu? E nem sirvo o diabo, não. Amém? Então... Pai amado, Pai santo, Pai querido, entrega essa live nas tuas mãos, entrega esse celular nas tuas mãos, que o Senhor nos guarda, nos livra, nos protege todo mal em nome de Jesus. Eu repreendo aquela cena daquela visão, mas que seja feita a tua vontade. Porque quando o Senhor mostrar algo para nós que nós não entendemos, como atalaia do Senhor, eu tenho que repreender o mal. Mas também eu tenho que dizer que seja feita a tua vontade. Eu repreendo todo o mal contra a minha vida, contra a vida do teu povo. Eu repreendo aquela visão de ontem em nome de Jesus. Mas que seja feita a tua vontade. Porque a tua vontade, ela é para libertar, ela é para consertar, ela é para mostrar a verdade, ela é para tirar do inferno. Ela é para dar paz, ela é para multiplicar. Então, que seja feita a tua vontade em nome de Jesus, na vida dele, na minha vida, na vida dessa pessoa, desse irmão de Michele, na vida dessa enfermeira da visão, que o Senhor não me mostrou a enfermeira, só me fez saber que ela estava deitada numa rede de jaleco, de roupa branca. Mas o Senhor não me mostrou o rosto dela. Mas o Senhor me bota na cabeça que eu sei quem é a pessoa. Eu sei quem é essa enfermeira. É a visão que o Senhor me mostrou que é mãe, cobra e filha. Então é essa enfermeira que o Senhor me bota na cabeça, que o Senhor me mandou eu entregar a visão. É cobra, mãe e filha. Mas também vem outra enfermeira lá do APP, Laranjinha, que ela apareceu toda de branco e que não sei o que, batimento cardíaco, baixa o APP. E aí o Senhor me fez saber que a empresária tentou pagar ela para roubar minhas moedinhas lá do aplicativo Laranjinha. Então até Deus me revelar qual é das duas, eu entreguei as duas na mão do Senhor, mas que o Espírito Santo de Deus me incomodou, que era para eu vigiar duas, que era para eu monitorar duas, que era para eu não era para eu ser pega no laço de surpresa da armadilha, da cilada das duas contra a minha vida. Amém? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. E que toda vassoura queimada, consagrada a demônio, de bruxa, demônio de morte, que tá lá na rua do mercado, eu repreendo em nome de Jesus. Cai por terra, diabo, em nome de Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor neutraliza, bloqueia toda a força do mal, toda feitiçaria, toda bruxaria, toda macumbaria, todo voodoo, toda magia negra, todo clandobé, toda ação maclaba, toda ação diabólica, toda feitiçaria pesada, perigosa contra a minha vida, contra o meu povo, contra a família que o Senhor me deu.
contra o teu povo, contra os meus seguidores, não só dessa plataforma, mas de todas as outras. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Que o Senhor continua conosco, que o Senhor continua nos livrando, para a glória de Deus. Então, você deixe seu tec-tec na telinha, compartilhe essa live. Se quiser me abençoar com uma estrelinha, eu te desejo o dobro em nome de Jesus. Se não me abençoar, eu te desejo o dobro do mesmo jeito, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E eu voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração, em nome de Jesus. E tu que entra para me botar no desespero, porque tu amarrou a minha vida no inferno, mandando pombagira para mim, na hora que eu fecho a live, tu sai. Porque tu tá com o demônio bem aqui atrás de mim, me vigiando, olhando para tela do meu telefone. Mas também tu tá na minha live disfarçado, fazendo oração contrária. Porque tu é bruxo, porque tu é feiticeiro fora do Brasil. Porque a empresária pagou até feiticeiro fora do Brasil para vir contra a minha vida. E na hora que eu fecho a live, aí bate de retirada. Mas Deus vai te pegar. Se tu continuar bruxo fora do Brasil, entrando na minha live com oração contrária, com oração de feiticeiro, para mandar pombagira, para quem ouvir minha voz, entrar no desespero e dizer que eu sou usada pelo diabo. Mas a minha voz, tu queira ou não, vai expulsar demônio e não botar ninguém no desespero. Vai mostrar o erro para a pessoa correr, mas é no desespero para a igreja, para cortar o mal pela raiz e não entrar no desespero para fazer mal para os outros, porque é isso que tu quer. Tu que entra aqui dentro da minha live, tu quer que o povo assiste minha live e vai fazer o mal no desespero, vai matar no desespero, vai roubar no desespero, mas tu cai por terra, diabo, em nome de Jesus. A pessoa que entrar na minha live vai assistir minha live, mas o desespero da pessoa vai ser por querer Jesus, vai ser para se libertar, vai ser pelo amor de Deus e vai ser para correr para a igreja, para ir para salvação, para receber dom de Deus, em nome de Jesus. E toda tua maldição contra a minha vida cai por terra, em nome de Jesus. E o que tu tá tentando me roubar na palma da minha mão, porque tu fez bruxaria lá na encruzilhada da várzea, cai por terra, diabo. Eu te repreendo, Satanás, do meu ministério, da minha vida financeira, da minha parentela, da minha família, das ovelhinhas que acreditam no meu ministério. Eu te repreendo em nome de Jesus, por 7 caminhos, para nunca mais se levantar, nem contra a minha vida, nem contra a vida de ninguém, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Tchau, em nome de Jesus.